Queridos irmãos e irmãs, prosseguindo no comentário ao capítulo 5 de São Mateus, agora nós lemos a introdução ao comentário que o Senhor faz aos mandamentos, que é, de fato, uma das partes mais importantes do Sermão da Montanha, segundo São Mateus. E ele começa dizendo: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Quando o nosso Senhor aqui fala sobre a lei e os profetas, em hebraico ele está falando sobre a Torá, os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são para os judeus os mais importantes, aqueles que teriam sido escritos por Moisés, segundo a tradição judaica, e que conteriam a lei que Deus mesmo outorgou como constituição do povo de Israel. E os profetas se referem a outra parte do Velho Testamento que, por assim dizer, excede a Torá, que está para além da Torá. Então, na prática, o que o Senhor está dizendo aqui é: não penseis que vim abolir o Velho Testamento. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em que sentido? No sentido de que, como diz São Paulo aos Gálatas, o fim da lei é Cristo. Ou seja, a lei antiga, a lei da velha aliança, anuncia Cristo em todos os seus preceitos. Então, por exemplo, existem preceitos da lei antiga que caducaram. As partes cerimoniais da lei antiga, porque o sacrifício de Cristo instituiu um novo culto, que é o culto sacramental da igreja. Os sacramentos da velha aliança, o culto da velha aliança, caducou. Porém, Cristo deu pleno cumprimento a todos aqueles cultos. Por quê? Porque eles anunciavam a Cristo. Em cada cordeiro imolado no templo de Jerusalém, Cristo era, por assim dizer, prefigurado. Mesmo naqueles preceitos mais duros do Velho Testamento, por exemplo, quem desonrar os seus pais deve morrer. Quem adulterar deve morrer. Isso estava no Velho Testamento. Alguém que for pego em flagrante adultério deve morrer. Eram leis duras. Porque na pedagogia divina era preciso mostrar aquele povo muito primitivo ainda, que tinha muito arcaísmo, ainda não tinha desenvolvimento civilizacional propriamente, era preciso mostrar a gravidade do pecado. E mostrar que a morte temporal não é nada em relação à morte eterna. Então era preciso fazer assim. Hoje é muito fácil, né? Hoje nós temos tantos meios de, por exemplo, prender pessoas, abrir processo, de fazer a pessoa pagar uma indenização. No passado não era assim. Portanto, as leis eram mais severas. Ora, mesmo essas leis, Cristo as cumpriu. Em que sentido? Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu por todos os adúlteros, ele morreu por todos os mentirosos, por todos os ladrões.
Portanto, os preceitos da velha aliança se cumpriram em Cristo. Por que eu não me escandalizo lendo o Velho Testamento? Porque eu sei que o Velho Testamento todo se cumpriu em Cristo. Ele levou a lei até, digamos assim, o seu paroxismo. Na primeira leitura, São Paulo fala disso. Primeiro ele diz que a nossa capacidade vem de Deus, ou seja, a graça é que nos capacita para exercer o serviço da nova aliança, que não é uma aliança na letra, mas no espírito. A letra mata, a letra da lei, mas o espírito vivifica. Ou seja, na nova aliança, nós não recebemos apenas prescrições escritas, nós recebemos o próprio Deus que entra em nós e que nos move a fazer a sua vontade. São Paulo diz: se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto em Moisés, por causa do brilho que refugia na face dele, agora o ministério da reconciliação, da justificação, terá uma glória, um brilho muito maior. Um brilho que é espiritual. Então, São Paulo, aqui, de certo modo, mostra como a lei antiga foi cumprida em Cristo. Porém, os preceitos morais não foram abolidos. E é exatamente por causa disso que Nosso Senhor vai comentar na sequência a lei moral. Porque, ao contrário, ela não foi abolida. Ela foi elevada a um nível de profundidade muito maior, a um nível de exigência muito mais profundo. Isso é muito importante, porque, vejam, pessoas que querem deturpar o sentido das Escrituras fazem confusões de maneira sistemática. Então, por exemplo, alguns tomam o livro do Levítico, em que Deus proíbe as relações íntimas que não fossem dentro do matrimônio entre homem e mulher. E aí eles dizem: mas ali mesmo Deus proíbe comer camarão. E hoje a gente come camarão. Ali mesmo Deus proíbe comer porco. E hoje a gente come porco. Esse tipo de argumento é totalmente infantil. E muitas vezes mal intencionado. Por quê? Bom, hoje em dia, comer porco é totalmente permitido, inclusive porque nós tratamos a carne do porco, né? O porco é bem tratado, o porco é bem limpinho, ele é criado em condições aceitáveis, porque o porco em si não é um animal limpo, não. Higiênico, come porcaria, a própria palavra diz. Mesmo as aves que nós comemos, no passado eram proibidas. Por quê? Porque comem porcaria. Então, os povos antigos tinham prescrições muito severas, porque as pessoas podiam morrer. Camarão. É verdade, Deus proibia comer camarão no passado. Agora, hoje que nós temos a capacidade de cozinhar as comidas, ou de esterilizar, ou de colocar cloro, substâncias que limpem, camarão não faz mal. Mas no tempo passado, até hoje, existem pessoas, e não são poucas, que têm alergia, que podem morrer. Como é que os povos antigos podiam saber dessas coisas? Era muito complicado. Então, todas essas legislações tinham sua razão de ser. E hoje caíram em caducidade, porque, inclusive, nós temos meios de garantir que as coisas não serão nocivas para nós. Nos dias de Jesus, por exemplo,
em que ninguém sabia nada sobre esterilização de alimentos, comer algo sem bebida alcoólica era pedir para morrer. Tinha que beber vinho junto, porque era muito perigoso que um alimento causasse uma infecção, e ninguém sabia disso. Ora, então, essa confusão que as pessoas fazem, misturando tudo, serve apenas para perverter a lei. Então, por exemplo, a lei antiga dizia que as mulheres, quando estavam nos seus ciclos mensais, ficavam impuras. Aí, hoje, com a mentalidade de hoje, as pessoas julgam a lei antiga. Então dizem, mas isso é um absurdo, mas por que a mulher fica... Isso é um jeito de humilhar a mulher. Não, é o contrário. É o contrário. Por quê? O que a lei estava fazendo ali? Como ela está em dias em que ela fica mais frágil, em que ela está pela perda hemorrágica, ela fica mais fraca. Então, ela tem que descansar, ela pode ter dores. Então, o marido não deve incomodá-la, ela não deve sair de casa. Essas leis existem justamente para a finalidade contrária. Mas as pessoas tentam fazer uma confusão para jogar tudo no mesmo pacote e jogar as leis morais no lixo. Ora, isso não é o espírito do Novo Testamento. Isso é anarquia, não tem nada a ver com a Sagrada Escritura. Nosso Senhor diz, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. E ele continua, eu vou avançar um versículo que pertence ao Evangelho de amanhã, mas que ele fecha com o Evangelho de hoje. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. É muito impressionante isso que Jesus diz aqui. Por quê? Ele está mostrando que o nível de exigência da moral do Novo Testamento é maior, justamente porque ela remonta ao princípio, ela vai àquilo que é mais alto, nos preservando do farisaísmo. Então, por exemplo, as exigências da justiça, para quem realmente entendeu o Novo Testamento, são muito pesadas. São muito fortes. Por quê? Elas requerem um nível de honestidade muito maior do que a média da população. Vocês vejam que São Tomás, quando fala da justiça, na Suma Teológica, é a virtude que ele comenta com maior largueza. Ele fala primeiro da justiça com Deus, que é a virtude própria da religião. O número de obrigações que nós temos, de deveres, mas não só isso, porque antes de ser uma obrigação, antes de ser um dever, a justiça de São Tomás, ela se realiza de uma maneira perfeita apenas em poucas situações na vida. Então, por exemplo, eu te devo R$10 e te pago R$10. Isso aqui, esse nível de justiça, é muito restrito. Mas a justiça tem uma parte potencial que é imensa, que é aquela justiça que a gente nunca vai conseguir cumprir. E, portanto, que nós todos temos que ter um sentido de dever, de reverência, de respeito permanente. Por exemplo, para com Deus.
Quem é que vai ficar quites com Deus? Nunca. Nunca nós estaremos quites com Deus. Ou seja, a virtude da religião é essa sensação de perpétua reverência, adoração para com Deus. Nós devemos a Ele tudo. Então, tudo que eu fizer por Ele não é nada. Mas não é só para com Deus. A justiça para com os nossos pais, por exemplo. Quem é que estará quites com seus pais? Nunca. É impossível. Por quê? Porque o que os nossos pais fizeram por nós não tem preço. Não tem como pagar. A justiça em relação ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade. Nós nunca poderemos ser suficientemente gratos pelos benefícios que se nos fizeram para que nós tenhamos uma vida relativamente tranquila. Os deveres, por exemplo, em relação à gratidão. Meu Deus, uma pessoa que não tem gratidão não tem caráter. Porque o sentido da gratidão é um negócio profundo. Alguém que te ajudou, alguém que te socorreu, que te estendeu a mão no momento em que você precisava. Meu Deus, para com essa pessoa você tem uma dívida eterna. Não é uma questão monetária. É uma questão de verdadeiro reconhecimento, de consideração. Por exemplo, as obrigações decorrentes da amizade. Quem poderá retribuir um amigo pela amizade que ele lhe devota? Ninguém. É um bem muito precioso. Alguém que é fiel a você, que não está ganhando nada em troca, que simplesmente se dedicou a você. Ou seja, a nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus e mestres da lei, no sentido de que, por exemplo, eu não me contento apenas em pagar as minhas dívidas. Eu procuro ser generoso. Eu procuro ter para com as pessoas um sentido de fraternidade em que eu não estou simplesmente cumprindo uma obrigação. Então, por exemplo, o rapaz que é frentista de gasolina e que abastece o meu carro. Eu, como cristão, tenho um dever de cumprimentá-lo, talvez de perguntar como ele está, se eu perceber que ele não está bem. Se eu tiver condições, dar uma gorjetinha. É um dever cristão. Por quê? A nossa justiça não é estrita, ela tem que exceder, ela tem que ser generosa. E nós precisamos ter a sensibilidade, a honestidade de perceber que o reino de Deus requer de nós um nível de reconhecimento, de gratidão, de reverência, muito superior. E isso está na base da moral da nova aliança. Quem não tem esta consciência nascida da graça, não entendeu e jamais entenderá o Evangelho. É impossível. É a geração que está aí fora. Essa geração que é ensinada nas escolas, que você não tem nenhum tipo de dever de respeito para com seus pais. Você pode chegar em casa e fazer o que você quer, porque você é dono do seu nariz. Que você não tem obrigação nenhuma nem para com você mesmo. Você pode usar droga, pode fazer todas as imoralidades que tanto faz.
porque você faz o que você quer. Essa geração que está aí fora, diz assim, né? Nós somos a geração do amor. Mas que amor? É uma geração que não tem educação nenhuma, que não respeita os lugares públicos, que não respeita as pessoas mais velhas, que não respeita a opinião dos outros, que não tem reverência para com Deus, não respeita as coisas de Deus, não tem respeito pelo sentimento dos outros, que quer se impor, quer ser grosseira, que quer chegar com a agressividade de uma liberdade que atropela a sensibilidade alheia. Mas que amor, coisa nenhuma. É uma geração de trogloditas. Isso jamais vai entender a delicadeza do Evangelho, a beleza do Novo Testamento, porque ela requer uma alma que seja sensível, um nível de honestidade em que nós enxergamos pessoas, que nós somos gratos pelos que nos antecederam e que trabalharam muito para que a gente estivesse aqui. A nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus, dos mestres da lei. Nós temos que ser melhores, nós temos que ser bons de verdade. A lei de Deus não é uma restrição à nossa liberdade. De vez em quando eu escuto coisas que realmente são lamentáveis. Por quê? As virtudes, hoje se fala muito de virtude, todo mundo fala de virtude. Só que é o seguinte, você pode ser virtuoso como você achar que é. A inteligência humana não se orienta sem a lei de Deus. Porque há muitas circunstâncias na vida que escapam à nossa capacidade de percepção. A lei de Deus é aquele princípio pedagógico que diz, olha, não faz isso aqui não pode. Naquele momento você não tem muita certeza, mas é uma estrada que está sinalizada. Todos nós gostamos de asfalto, né? Todos nós gostamos de uma estrada bem sinalizada. Hoje nós usamos Waze, nós usamos Google Maps, nós usamos aplicativos de mapas, né? de direcionamento. Por quê? Porque isso é bom. É bom eu saber quando vai ter um trânsito ali na frente, eu posso fazer um desvio. É bom eu saber que tem um caminho um pouco melhor para ir para aquele lugar. É bom. É bom. A lei de Deus é isso. É esse mapa, é essa bússola. A pessoa que pensa apenas em termos de virtude, não, tem que ser virtuoso. É como alguém que tem um carro muito bom, etc., mas não tem um mapa completo diante dos olhos. Não tem uma estrada asfaltada. Não tem um caminho pavimentado. Ele vai ter muito mais dificuldade de chegar ao seu destino. É uma loucura essa história de dizer que Deus aboliu a lei, ou que Jesus aboliu a lei. Não. Jesus cumpriu a lei da velha aliança. Por isso, muitas coisas caducaram, já não pertencem à nova aliança, mas os preceitos morais, decorrentes da nossa natureza, estão integralmente em pé. E nós precisamos, ainda que somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós temos muitos pecados. Ninguém aqui é santo, do ponto de vista de ser impecável. Mas, apesar disso, o que é certo continua sendo certo e o que é errado continua sendo errado. E bem-aventurado é quem se arrepende, é quem se corrige, é quem retoma o caminho do bem e procura fazer a vontade de Deus. Queridos irmãos, que o Senhor nos ensine a entrar nessa moral mais alta do Novo Testamento com o coração verdadeiramente convencido de que Deus sabe melhor do que nós o que é o verdadeiro bem.